Olá, vamos discutir neste vídeo uma pergunta aparentemente simples, mas tem muitas camadas e que permeia aí alguns governos do presidente Lula, de 2003 a 2010. Se eles foram, de fato, o que ficou conhecido como a era do consumo. Esse rótulo circula na mídia e no senso comum, e por isso mesmo, acredito que o autor, esse economista, chamado João Ciczu, foi utilizado-se dele para o título do artigo. Então, vamos atrás de dados e teoria econômica para dissecá-lo e entender se ele faz sentido. Com base, então, no artigo deste economista, João Ciczu, publicado na Revista de Economia Política de 2019. Bom, quando fala-se dos governos do Lula, né, esses três rótulos que aparecem com frequência. O primeiro e mais famoso é que ele teria sido, então, esta era do consumo, né, onde as famílias teriam gasto demais, endividadas, teria gerado um crescimento insustentável. O segundo rótulo diz que o Brasil apenas surfou no boom das commodities, aí, que o crescimento foi fruto de pura sorte, step, preço da soja, minério subindo. E o terceiro fala de uma gastança irresponsável de recursos públicos. Ciczu, então, pergunta neste paper diretamente se esses rótulos são precisos, ou se eles estão distorcendo a realidade para servir alguma narrativa política ou coisa do tipo. E a resposta, então, já adiantando, como veremos, é que eles são, no mínimo, imprecisos, talvez até bastante enganosos, segundo o autor. O dado mais importante do artigo talvez esteja nesse slide aqui, comparando consumo e investimento para ver quem cresceu mais. Entre 2013 e 2010, os 8 anos dos governos Lula, o consumo das famílias cresceu 48,2%, né? Esses 48% aí acumulados na barra azul do gráfico. É expressivo, obviamente, quase 50%, mas o investimento, medido aqui pela formação bruta de capital fixo, cresceu 74%. Isso é mais que 50% a mais do crescimento do consumo, né? Dados do IBGE, segundo o próprio autor. Então, o que o Ciclu questiona no artigo é por que chamamos de período de era do consumo se o investimento crescer muito mais. E a resposta para ele é muito simples, de que o rótulo não nasceu na análise per se, e sim na política. Chamar de era do consumo tem um tom depreciativo, como se o Brasil tivesse gastado sem investir. E os dados, na verdade, contradizem isso. Como isso aconteceu? Qual foi a lógica por trás da política econômica dos governos Lula, né? Paul Davidson, né, um economista pós-keynesiano, disse uma frase que parece óbvia, mas é bastante profunda. O tempo é um dispositivo que impede que tudo ocorra de uma vez. Na economia, né, as coisas acontecem aí em sequência, e é aqui onde demonstramos, tentamos demonstrar a sequência que o artigo traz, desses atos que podemos chamar de keynesianos aí na política econômica dos governos Lula. Foi exatamente esses 6 pontos aqui, 6 passos que aconteceram. Então, passo 1, o governo aumentou o salário mínimo acima da inflação todos os anos desde 2003. Passo 2, criou o crédito consignado, né? Aquele desconto direto no folha de pagamento. O crédito livre, as pessoas físicas, saltou de 7,3% do PIB para quase 15% do PIB em 2004 e 2010. Crédito livre é aquele sem destinação específica, né? Não é especificamente para reforma, para financiamento de casa, de imóvel ou de automóveis, etc. Passo 3. O Bolsa Família cresceu de 3,6 milhões para 12,9 milhões, né, nesses 8 anos. Passo 4. O consumo também cresce. Mais renda e mais crédito, o consumo explodiu. As vendas do varejo ampliado cresceram 94% em 7 anos. Passo 5. Com mais demanda, empresas precisaram contratar mais, desemprego caiu mais de 50% nos anos de governo Lula.
E o passo 6, com trabalhadores empregados, salário subindo, demanda aquecida, os empresários tiveram confiança no investir. E investiram muito. O investimento cresceu, quase o dobro do consumo. Isso é basicamente um manual keynesiano aplicado aí com sucesso. O consumo foi o motor de partida, o destino final era investimento e plano de emprego. Agora, o segundo ponto que geralmente é utilizado aí para se colocar um dedo na ferida de acusações contra o governo Lula, né? É de que o endividamento das famílias tenha sido excessivo. Temos esse gráfico de barras aqui também, com origem no texto do autor, e ele mostra o grau de endividamento das famílias como proporção do PIB, comparando aí o Brasil com alguns outros países, segundo o FMI. O Brasil, em 2016, né, essa data desse gráfico aqui, tinha um endividamento de 20% do PIB. Enquanto isso, a Itália tinha 56%. A Espanha, 69%. Os Estados Unidos, 80%. Portugal, 83%. Suécia, 86%. A Austrália, 105%. E a Dinamarca, 121%. É difícil sustentar, depois de ter esses dados aqui, que o Brasil tem um problema de superendividamento, né, diante desses números. O grau de endividamento cresceu, sim, mas num patamar muito baixo para um patamar ainda muito baixo, olhando para os padrões internacionais. Então, o que o artigo faz... Perdão, passei aqui. O que o artigo faz é uma distinção importante. Uma coisa é o grau de endividamento, o total de dívidas acumuladas. Outra é a parcela da renda comprometida com o pagamento. E é aqui que o Brasil tem uma prioridade. Essa parcela é alta, mas não por excesso de dívida, é por causa dos juros altos. Então, viemos para uma próxima pergunta, né? Passando para um próximo ponto que os críticos geralmente chegam quando a gente rebate as primeiras questões levantadas por eles. O que a economia acelerou, então, em 2011? Se o modelo funcionava até então, por que em 2011 acelerou? O PIB caiu de 7,5% em 2010 para 4% em 2011. E muitos culparam justamente o endividamento das famílias. Mas os dados não sustentam isso. A narrativa popular diz: famílias endividadas pararam de consumir e a economia desacelerou. Mas o que os dados mostram é diferente. O que os dados mostram é que, primeiro, o Banco Central elevou a Selic de 10,75 para 12,5 ao ano, entre janeiro e agosto de 2011, o que encareceu todas as parcelas de dívidas existentes já. Segundo, em dezembro de 2010, o governo adotou medidas macroprudenciais que restringiram o crédito ao consumidor. O financiamento de veículos, por exemplo, foi a metade. Preventivamente. Então, o governo já adotou essas medidas. E o terceiro é que o investimento público federal caiu 21%. O resultado disso foi que as famílias não deixaram de pagar suas dívidas. A parcela comprometida subiu abruptamente em 2011. Mas consequências de juros mais altos, não de mais dívida, né? Não de dívidas demais, de ter super se endividado, contraído mais dívidas. A causa, então, foi exógena e não decisão das pessoas de se endividar além do que tinham capacidade de pagamento. As decisões de política monetária e fiscal causaram esse endividamento maior. Para encerrar a análise de dados, o artigo traz uma comparação do Brasil aqui, nessas duas variáveis, de consumo das famílias e investimento com outros 40 países, de 95 a 2015. Nesses gráficos, a gente traz a posição do Brasil de 2003 a 2010. São os anos aqui da era Lula, né? E demonstra aqui que, no gráfico da esquerda, por exemplo,
o Brasil ficava entre as posições 21 e 40 antes de 2003, e a partir de 2005 subiu rapidamente, chegando ao quarto lugar em 2009, justamente o ano da crise financeira americana. Foi o consumo sustentado que evitou essa recessão mais profunda no Brasil. Naquele ano, a gente não sentiu aqui no Brasil, naqueles anos ali, o efeito tão devastador que se viu em alguns outros países do mundo. No gráfico da direita, investimento, o Brasil chegou ao sétimo lugar em 2007 e 2010, no universo de 40 países. Ou seja, foi um dos que mais investiu no mundo naquele período. Então, primeiro, a gente observa o Brasil chegando nos topos de ranking ali de consumo, né? Sobe no ranking de consumo, depois do investimento. Exatamente a ordem prevista na teoria. Com isso, a gente parte para as conclusões do artigo. Então, conclusões aqui relevantes trazidas pelo autor. Primeiro, o consumo foi o ponto de partida, não a marca final aqui dos governos Lula, foi o motor que ligou um motor ainda maior. Segundo, o investimento cresceu, 74,3 versus 48,2 do consumo. Então, chamar esse período apenas de alto consumo é, no mínimo, bastante impreciso. Terceiro, o endividamento das famílias cresceu, mas permaneceu baixo para os padrões internacionais. Então, o problema brasileiro não é o volume de dívida, mas o custo dos juros, quanto os juros tendem a tomar conta aí da renda das famílias. Quarto, a desaceleração de 2011 não foi causada pelo excesso de dívida das famílias, mas por decisões de política monetária e fiscal, então fatores externos ao comportamento das famílias. E quinto, se fosse para escolher, então, um mandato honesto para o segundo governo Lula, 2007 a 2010, ele deveria ser a era dos investimentos. Por fim, aqui tem uma próxima fase de Keynes, uma frase de Keynes fechados. É melhor estar aproximadamente certo do que precisamente errado. E com isso, findamos, então, a apresentação deste artigo. Obrigada.